Alô galera, Vasco e Análise, aqui Marcelo falando. Se inscreva nas plataformas aí, Kawaii, TikTok, Instagram, YouTube. Vários assuntos hoje, vários. Primeiro vamos começar com uma polêmica aí que tá bombando nas redes, né? Até meu sobrinho, Marco Tulinho, mandou pra mim uma mensagem: tio, o Vasco tá dando guarita pro Boca, time racista, não sei o que e tal, blá blá blá. Primeiro que o Fluminense não tinha que ter ido ontem lá massacrar os torcedores do Boca, como foram, né, covardemente. E aqui, qualquer torcida organizada covarde, eu falo mal. A Yang Flu foi lá ontem de forma covarde, não precisava disso, bater nos jogadores do Boca, né? E o Boca também não pode bater nos jogadores a Yang Flu foi lá bater nos torcedores do Boca. A torcida do Boca também não pode bater nos torcedores do Fluminense, não tem que ter violência alguma, nada, né? Então, não é Yang Flu não, alguns membros da Yang Flu, porque as torcidas, quando tem violentos, tem agressores dentro dos seus quadros, ela expulsa, fica fora fica impedida de participar de jogos, blá blá blá. Então não deveria a Yang Flu, parte dela, alguns torcedores que se dizem Yang Flu, bater lá nos caras do Boca, né? Com todo respeito, segundo ponto, o Vasco foi muito preconceituado e sofreu racismo com o Fluminense no passado, né? O Fluminense, Botafogo e Flamengo se uniram para expulsar o Vasco do Campeonato Carioca, porque o Vasco tinha gente pobre, né? Então o preconceito não era só da cor negra, da cor preta, melhor dizendo, era também de classe social, né? Então Fluminense, Botafogo e Flamengo, lá atrás, em 20 e pouco, daí a resposta histórica, né? Para quem não sabe, a resposta histórica é para isso, que os caras que queriam que o Vasco tirassem os pretos, pobres, operários do seu time, o Vasco não tirou, foi expulso do campeonato e depois retornou e logo que chegou, ganhou, né? E aí veio a resposta histórica, blá blá blá. Então o Vasco foi preconceituado lá atrás, né? E se o Boca preconceitua, errado, mas não é o Boca, não é a torcida do Boca, alguns torcedores do Boca, né? Como agora vou falar aqui, alguns torcedores do Fluminense, lá atrás, né? O Fluminense, através de alguns torcedores, eram preconceituosos, sua diretoria era preconceituosa, mas diretoria nem sempre é o clube, né? Bom, dito isso aí, o Vasco não está dando guarita para racista algum, né? Todo lugar tem pessoas ruins, né? Como tem advogados ruins, que é meu caso, lido com isso, todo dia advogados encontro fazendo besteira, fazendo coisas erradas, e eu sou advogado e tento impedir isso, né, dos colegas. Como tem policial ruim, corrupto, médico ruim, corrupto, e blá blá blá, tem pessoas ruins em todos os lugares, né? Então não posso falar mal da polícia, nem mal dos médicos, mal dos advogados, mal dos tricolores. Alguns tricolores no passado eram racistas e preconceituavam, como alguns torcedores do Boca fazem isso também. Bom, esse prolegômeno aí já se estendeu demais, né? Vamos agora ao que interessa. Hoje, jogo aí do Fluminense na Libertadores, né? Não tenho nada contra o Fluminense ganhar a Libertadores, que ganhe, né? Que bote aí o futebol do Rio de Janeiro para ficar no topo e tal. Somos adversários, não inimigos. Se ganhar, ganhou, se perder, perdeu. Nada contra, também nada a favor, né? Só fico chateado aí quando algum vascaíno acha que é mais importante secar o outro, né? Do que brigar e discutir, reclamar com sua diretoria e a 777, para que a gente não ganhe títulos, né? Ao invés de ficar secando os outros, né? O maior troféu do Vasco nesse ano foi que o Flamengo não ganhou nada, né? E agora o segundo maior troféu, ou o primeiro, não sei, em pujança, caso o Fluminense não ganhe,
vão sacanear e tal, mas o meu foco aqui é Vasco. A gente tinha que acordar hoje com um frio na barriga, como eu sempre venho falando aqui, né? Disputar título, chegar em finais, e o Vasco não tem isso aí há muitos e muitos anos. O último ano, isso aí foi em 2011, né? E fomos campeões da Copa do Brasil. Bom, vou lá e cá para não ficar repetitivo alguns assuntos, né? Em linha, em série. Vasco 34 pontos, Santos, Bahia e Cruzeiro 37 pontos, né? Caso o Vasco ganhe e um deles aí não vença, perca, melhor dizendo, perca, a gente consegue ultrapassar um deles aí. Notadamente o Cruzeiro, que é um time que tem menos vitórias aí. Parece que Santos e Bahia têm menos vitórias que o Vasco. Caso o Vasco ganhe, né, a gente se iguala, ainda não dá para passar nem Bahia e Santos. Talvez dê para passar o Cruzeiro, né? Bom, no jogo de segunda-feira, notadamente, o Vasco não pode dar a transição ofensiva para o Botafogo. Quem acompanha os jogos do Botafogo, o Botafogo é fortíssimo na transição ofensiva, rápida pra caceta, né? O famoso contra-ataque. É um time agudo, né? Vertical, quando pega a bola. Então não pode dar isso. E aí, não dando isso aí, já é meio caminho andado, né? Que às vezes o Botafogo bota a linha baixa, mas tem jogadores velozes para fazer isso aí, a transição ofensiva, que o Vasco não tem tendo aí, não tem tido, melhor dizendo, numa linha baixa, como jogou agora contra o Goiás, contra o Cuiabá, a transição ofensiva. Então, quando o Vasco retoma a bola, sai devagar, a defesa do Cuiabá se recuperava facilmente, né? Bom, e mais, Medel e Maicon são lentos. O Paulo Henrique tem que segurar um pouquinho mais e talvez liberar o Piton para ficar um pouco mais fechando o meio e deixar a trinca ali, né? Medel, Maicon e Paulo Henrique ali, junto com o Zé Gabriel, mais 4 para impedir uma pretensa transição ofensiva rápida do Botafogo, né? Zé Gabriel vai ser muito importante nesse jogo, preenchendo os buracos ali. O Botafogo chuta de fora da área, diferentemente do Vasco, o Botafogo chuta. A gente tem que tomar cuidado com isso aí, né? O Jardim não pode salvar tudo que a gente possa imaginar que vai pro gol e vai salvar, né? Bom, vou lá e cá, né? Vasco teve aí uma liminar indefinida da justiça para que houvesse o impedimento da TPU ter eficácia, né? Ela foi emitida, a TPU, né, válida, existente, válida, e para ter eficácia, com eficácia, o Vasco teria que cortar a eficácia do TPU. Não conseguiu. O caminho não é esse. O caminho sempre foi entrar judicialmente para obrigar que o judiciário imponha a licitação obrigatória ao Maracanã. E a gente nunca fez isso, né? A gente sempre esperou o TCE, tinha que ter entrado há muito tempo com uma ação judicial, que o Vasco não fez. O Vasco foi muito amiguinho do Flamengo e do Fluminense, né? E agora quis caçar a eficácia da TPU, não conseguiu. É óbvio que uma das saídas judiciárias é: não, se eu tirar o TPU vai ficar sem um regramento. O Estado passa a absorver, Estado lato-sensu, né? Passa a absorver o Maracanã, não tem condição, blá blá blá, aquela mesma ladainha que o Vasco dá mole, né? Então o Vasco trocou o corpo jurídico e cometeu a mesma gafe de sempre. Permitir o judiciário deixe de julgar, né, ponto específico ao argumento de olha, se eu tirar a eficácia da TPU, fica sem TPU e fica então ao encargo do Estado, e não pode, blá blá blá, blá blá blá, blá blá. E há um ano aí a gente foi tentado com uma ação judicial para impedir a TPUs e obrigar a licitação, pelo menos que ela fosse determinada judicialmente, né? Mas não. Osório, Duque Estrada e companhia são terríveis ao Vasco, né? Bom, ninguém fala dos aportes obrigatórios que a 77 tinha que fazer, que ela comprou, que ela não comprou, que ela deixou de pagar, não deixou de pagar, todo dia não pagou, todo dia eu falo, toda semana eu falo aqui nos meus vídeos, né? E hoje, mais uma notícia boa para o vascaíno, que adora, né? Que adora isso.
O Corinthians reclamando que o Vasco não pagou a parcela do Piton. Maravilha, né? Vasco caloteiro, como sempre. Corinthians notificando o Vasco aí que não pagou o Piton. Mais uma vergonha, né? Mais uma chacota aí pro Vasco que não paga os seus compromissos, né? Bom, vou soltar um vídeo amanhã sobre Felipe Neto, né? Criticando aí a CBF, blá blá blá, blá, blá. Felipe Neto, você não é ninguém para criticar quem quer que seja. Você falava mal do Lula e do nada você virou Lula, sem padrão. A pessoa tem que ter um padrão. Nada a ver com Lula, Bolsonaro, não sou nada, mas uma pessoa não pode hoje acender vela para um santo e no dia seguinte para o outro, negando o primeiro santo. Não pode, impossível isso. Felipe Neto não tem credibilidade, não tem estofo para falar o que quer que seja. Um moleque mimado, que está usando aí o Botafogo, né? John Texas que xingou aí o Botafogo, a CBF, blá blá, para ganhar like, ganhar curtida, ganhar inscritos e tal. Não caiam nessa aí do Felipe Neto, que é um bobão. Não sabe nem o que diz esse garoto. Que nunca vai crescer, inclusive, né? Tá aí com quase 40 anos de idade, com o cabelo pintado. Lá pro inferno. Bom, os 7 últimos jogos do Vasco, né? Bota em casa, vamos ganhar. Cruzeiro fora, vamos ganhar. América em casa, vamos ganhar. Cap fora, é um empatezinho. Corinthians fora, em casa, como a gente não ganha do Corinthians nunca, é um empatezinho. Grêmio fora, um empate. E Bragantino em casa, uma vitóriazinha. Então, desses 7 jogos que faltam aí, vamos ganhar o Botafogo, Cruzeiro, o América e o Bragantino. Vamos empatar com o Corinthians, Grêmio e Cap, ok? E aí ano que vem, torcer, lutar para um Vasco melhor do que os anos pretéritos, né? Porque a SAF aí assumiu e nada mudou. Bom, para fechar aqui, hoje é sábado, depois de amanhã tem Vasco e Botafogo, lá no Caldeirão, né? Uns dizem que o Rossi pode ficar à disposição do Ramon Dias. Outros cravam que nem Rossi e nem Marlon ficam à disposição. Não temos um canal, não temos notícias para o torcedor, né? Nada, ficamos às escuras. O Vasco, o torcedor do Vasco é aquele consumidor que paga e não tem notícia de nada, não tem uma satisfação de nada. É lamentável como é o Vasco há anos e anos e anos, com diretorias mil, né? Todos aí terrivelmente horríveis. E agora temos mais um personagem chamado 777, que é totalmente fria com relação ao Vasco, né? Há um buraco entre o Vasco e o torcedor vascaíno e o clube. Por quê? Porque a SAF assumiu, aumentou ainda mais esse buraco, esse abismo aí, esse absenteísmo com relação às notícias do Vasco, ao dia a dia do Vasco. Vasco e análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.